Conferência de Imprensa. De novembro de 2023, o Governo aprovou o pagamento do suplemento de missão para as carreiras da Polícia Judiciária. Uma medida justa que reconhecia o risco, a insalubridade, a penosidade e as restrições inerentes ao exercício das funções, bem como o manuseamento, transporte e armazenamento de substâncias tóxicas ou perigosas, engenhos e armamento. Nessa altura, julgamos que as forças de segurança seriam igualmente contempladas com esse suplemento, por uma questão de cuidado. Com essa expectativa e total disponibilidade para o diálogo, iniciamos, no dia 22 de abril de 2024, o chamado processo de negociação com o Ministério da Administração Interna. Contudo, cedo nos apercebemos que o Governo não estava disposto a negociar de forma justa as reivindicações apresentadas. Perante este desfecho, decidimos abandonar as negociações, pois não nos vemos nos resultados do acordo celebrado dia 9 de julho de 2024 entre o Ministério da Administração Interna e as 5 estruturas representativas da PSP e GNR. Não se trata de um capricho destas estruturas sindicais e subsetivas, mas antes de uma questão de implementar justiça. A forma como o Governo legislou este subsídio constitui, a nosso ver, uma clara violação do princípio da Constituição, em particular do princípio da igualdade. É precisamente por isso que aqui estamos hoje, para anunciar e detalhar a ação que pretendemos intentar contra o Estado português por violação destes princípios fundamentais. Porque acreditamos na igualdade de tratamento para todas as polícias, continuaremos a lutar contra a discriminação arbitrária de caráter federal. Passo agora a palavra ao Dr. João Pinheiro, mandatário da ação, que irá explicar a fundamentação da mesma. Bom dia, cumprimento respeitosamente as senhoras e senhores presentes. Uma nota introdutória para, ao contrário do que foi noticiado, não está presente o professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, deve-se, em concertação, a uma decisão de estratégia processual, na medida em que o professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, publicamente reconhecido como constitucionalista, também com ampla obra publicada e investigação efetuada na temática da segurança, intervirá nesta iniciativa como jurisconsulto. Ora, como compreenderão, a função de jurisconsulto é diferente da função de advogado. O advogado que eu sou é, por natureza, parcial. Defende as partes, defende uma perspectiva parcial da causa que lhe é colocada. O jurisconsulto não será bem assim. Responderá com uma base conceptual, com isenção e alguma imparcialidade, a uma questão que lhe é colocada. A questão que aqui está em causa é precisamente a da justiça ou injustiça da diferenciação salarial entre os contemplados com o suplemento de missão da Polícia Judiciária e o suplemento de serviço e risco dos guardas e polícias da PSP. Ora bem, o resultado do trabalho do professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia será um parecer que, posteriormente, na pendência da ação, será apresentado em juízo às várias instâncias administrativas que se pronunciarão sobre o tema. E, nessa medida, requer-se, precisamente por isso, algum distanciamento relativamente à visão parcial que, como advogado, aqui vos trago. Portanto, a visão que vos trago é enunciar, ainda que brevemente, os fundamentos desta ação. É uma ação que está configurada para demandar em juízo, na Justiça Administrativa, simultaneamente o Ministério da Administração Interna e o Estado português, por motivos diferentes, ainda que interligados. O Ministério da Administração Interna, porque entendem as associações sindicais e socioprofissionais aqui representadas, que não foi dado
pleno cumprimento ao regime jurídico da negociação coletiva. E não foi dado pleno cumprimento na medida em que, na perspectiva destas partes, ocorreu uma efetiva discriminação negocial a favor das organizações representativas que assinaram o acordo que, em julho de 2024, foi estabelecido com o Estado português, representado pelo Ministério da Administração Interna, e outras organizações representativas, nomeadamente as aqui representadas, que, tendo sido convocadas para o processo negocial, não foram com equidade tratadas e não lhes foi dada a oportunidade de zelarem pela defesa dos guardas e polícias por si representados. Na nossa perspectiva, a violação que ocorreu foi clara, foi flagrante e equivale a uma ausência de negociação coletiva. E na medida em que há ausência de negociação coletiva, entendemos que os pressupostos do decreto-lei que aprovou o suplemento de serviço e risco enferma ab início de erro sobre os pressupostos de facto, na medida em que no seu preâmbulo diz que foram ouvidas as organizações representativas dos trabalhadores e aquilo que propomos provar em juízo é que não foram. Não foram na sua plenitude e não foram em aspectos essenciais que, eventualmente, se tivessem sido assumidos e cumpridos, o resultado da negociação poderia ter sido bom. E, portanto, este é, grosso modo, o motivo pelo qual pediremos a demanda do Ministério da Administração Interna, representado pela pessoa que, à data da citação, tiver a titularidade da pasta de Ministro. Interligado com esta situação está, naturalmente, a demanda do Estado. E a demanda do Estado deve-se à consideração de que não existem fundamentos válidos e factuais para que se discriminem profissionais incumbidos da função policial do Estado. Não está em causa, nem em momento algum será levantada a constitucionalidade do Decreto-Lei 139/C/2023, de 29 de dezembro, que atribuiu um suplemento de missão aos trabalhadores das carreiras especiais e subsistentes da Polícia Judiciária, nem respectivamente aos valores contemplados para esse suplemento. Não é isso que será discutido. O que será discutido é, no plano dos factos, se os pressupostos que levaram o legislador a atribuir e a configurar este suplemento para a PJ não se verificam para os guardas e polícias, respectivamente da GNR e do PSP. Aqui o Presidente do SIAP já referiu sinteticamente os pressupostos. São eles o risco, a insalubridade, a penosidade, o manuseamento, o transporte e armazenamento de substâncias perigosas e ou armamento, além da sujeição a um código deontológico diferenciado relativamente a outras carreiras da administração pública e também a um regime de exclusividade que, naturalmente, tem que ser mais rigoroso do que vigora para outras carreiras. Ora bem, é pressuposto desta ação que estes requisitos também se verificam nos estatutos profissionais dos guardas e dos polícias. E será este tema, eventualmente, aflorado aqui pelos representantes das organizações representativas, mas numa perspectiva jurídica, percorrendo quer o que dizem os estatutos legais dos guardas e dos polícias, quer o que são as suas missões, quer o que diz respeito à lei criminal e ao Código de Processo Penal, não há motivos para tamanha diferenciação. Diferenciação essa, como sabem, é na ordem de menos de metade. Portanto, os valores que foram legislados pelo Decreto-Lei 50-A/2024, de 23 de agosto, traduzem-se, em termos quantitativos, a menos de metade
ainda que diferenciados ao longo dos anos, 300 euros no ano, 350, 400, são valores que são menos de metade daqueles que são pagos aos profissionais da Polícia Judiciária contemplados com o dito suplemento de missão. E perguntar-se-á, então, mas o que é que pode justificar esta diferença? Apenas e só uma contextualização política relativamente à legislação ou à criação de ambos os diplomas. E entendemos que essa contextualização política não é, face à Constituição, um motivo suficiente para esta diferenciação. Diferenciação que, tenham nota, se verifica tendencialmente ao longo de toda, se as coisas continuarem assim, ao longo de toda a carreira dos guardas e profissionais relativamente aos profissionais da PJ. Portanto, confrontando esta realidade com o que nos diz a Constituição, segundo um princípio que estará na cabeça de toda a gente, não preciso citar a norma, para trabalho igual, salário igual, e consideramos nós que é possível provar em juízo que há trabalho, se não é igual, é muito similar, e que, face a essa similaridade, não há nada que justifique uma diferenciação de menos de metade no suplemento salarial, que é significativo no que é a remuneração base dos guardas e polícias. Portanto, não é apenas um suplemento de menor valor, é um suplemento relevante. Não há razão para, face a esse princípio de trabalho igual, de salário igual, haver entre profissionais com vínculo de emprego público, ambos responsáveis pela realização da segurança e justiça num Estado de Direito Democrático, não há motivação para tamanha diferenciação. Qual o meio que identificamos para trazer justiça a esta divergência? É precisamente a lei que regula a responsabilidade civil extracontratual do Estado português. Diz essa lei que, além da função administrativa e da função judicial, quando causam prejuízos por força de uma atuação ilícita, que devem ser ressarcidos, enquanto consideração do Estado como uma pessoa coletiva de bem, o mesmo se passa para a função legislativa. Portanto, essa lei prevê que o Estado pode vir a ser responsabilizado por danos que cause no exercício da função legislativa. E é precisamente isto que queremos que seja escrutinado pelos tribunais administrativos. Se o Estado, ao legislar desta forma diferente aquilo que são suplementos remuneratórios para contextos similares entre PJ, GNR e PSP, se incorreu ou não numa responsabilidade civil extracontratual. Consideramos que sim. Porquê? Porque os pressupostos são evidentes. Portanto, uma lei de agosto, decreto-lei, melhor dizendo, de agosto de 2024, que legisla com ofensa de um princípio basilar constitucional, que eu já referi, além de ter emergido de um processo de negociação coletiva, que também consideramos violador de normas legais e constitucionais, tem em si uma gênese de ilicitude que tem um potencial responsabilizante. E tem um potencial responsabilizante. Porquê? Porque os danos que causa são danos permanentes e, como a lei exige que tais danos sejam qualificados como danos anormais, nós consideramos que essa anormalidade está verificada. Não só pelo universo de lesados, que são muitos, guardas e polícias representados por estas associações socioprofissionais e associação sindical, mas porque admitimos nós que o julgamento e uma eventual jurisprudência que se possa formar relativamente a esta questão abrangerá muitos mais, como disse há pouco, ao longo de vários anos, os anos de toda uma carreira. Portanto, é uma questão muito séria, com um potencial lesivo enorme, que entendemos que deve merecer a tutela do direito através desta lei que regula a responsabilidade civil extracontratual
do Estado. Perguntarão, é uma situação inédita? E responderei, não, não é. Já houve, não relativamente a profissionais da função judicial, mas relativamente a outros profissionais do Estado que se dirigiram, precisamente ao abrir desta fundamentação, quando o Estado legisla com ofensa de princípios básicos, se não incorre em responsabilidade civil por esse motivo. E a resposta, em vários acórdãos que pesquisei e que identifiquei, é positiva. Portanto, em concreto, o Supremo Tribunal Administrativo já por mais do que uma vez se pronunciou no sentido de quando estes pressupostos que eu enunciei são provados, estão verificados, existe uma responsabilidade civil que deve ressarcir os lesados. E é em busca desse ressarcimento que a ação será instaurada. Em concreto, ela está, digamos que, prestes a ser concluída. Preliminarmente, já foi requerido ao gabinete da Ministra da Administração Interna o acesso à informação que é importante para instruir esta ação. Informação essa que são as atas das reuniões que se realizaram em junho e julho de 2024 e em que supostamente estará relatado a dinâmica do processo negocial que levou a este decreto-lei de agosto de 2024. Além das atas, pedimos os registros sonoros das gravações para que quem seja chamado a julgar este tema possa fazê-lo com total propriedade e transparência quanto aos factos. E também foi solicitado ao gabinete do Ministro da Administração Interna o acordo que terá sido assinado entre o Ministério da Administração Interna e as associações sindicais, que, como sabem, não foram de todo representativas do universo global dos guardas e polícias, acordo esse que terá sido assinado e que terá depois levado à invocação da audição no decreto-lei que consagrou os tais valores discriminatórios. Decorre neste momento prazo para que esses elementos sejam fornecidos. Se não forem fornecidos, como também já saberão de outras situações que tenham ouvido falar, estou mandatado para intentar, junto do Tribunal Administrativo de Lisboa, um processo de intimação para que seja o Tribunal a ordenar ao Ministério da Administração Interna a entrega desses elementos ao próprio Tribunal e indiretamente às partes que requereram esse acesso. É esta, em síntese, a base do trabalho que estou a desenvolver, que aqui vos apresento, e, com certeza, alguns esclarecimentos que pretendam poderão ser prestados ou por mim ou principalmente pelos representantes das associações socioprofissionais e associação sindical aqui representados. Muito obrigado pela vossa atenção. Sofia Ramos, da RTP, gostava de perguntar a algum dos representantes dos sindicatos, Social Carlos, ou outro que vocês considerem ser melhor para responder a esta questão, se sentem que foram empurrados a tomar esta medida, que é, de facto, uma medida inédita para os polícias a processar o Estado. Bom, esta propositura desta ação e esta conferência que aqui hoje é realizada é dar corpo àquilo que nós anunciamos em 9 de julho, no nosso final do processo inicial, quando abandonamos o Ministério da Administração Interna sem assinar o acordo. Foi aquilo que ficou previamente acordado, porque entendemos que foram defraudados os interesses dos profissionais da GNR e da PSP. Perante aquilo que o Dr. João Pinheiro já aqui apresentou, estamos a falar de uma ordem de grandeza de valores de aproximadamente metade do valor que foi atribuído em média a todos os funcionários da Polícia Judiciária, não só aos inspectores, mas a todos os funcionários da Polícia Judiciária, e dar nota que a ordem de grandeza de valores é enorme, tanto mais que o
valor total de acréscimo no vencimento dos profissionais da PSP e da GNR só se completará em janeiro de 2026, cifrando-se no valor de 300 euros, à altura em que os elementos da Polícia Judiciária já venceram 42 vezes o suplemento de missão, por um valor que é o dobro daquele que foi atribuído. E perante isto, não restava outra alternativa a estas 4 estruturas que aqui estão apresentadas, em coerência com a forma como sempre se apresentaram à mesa de negociação e conforme sempre defenderam com total transparência. Agora, a resposta, de facto, é: sentiram-se empurrados a levar o Estado a tribunal. Naturalmente, não nos restará outra alternativa, não nos resta, porque o Estado defraudou de forma evidente aquilo que são os legítimos interesses destes profissionais. Havendo aqui, obviamente, esta diferença, esta discriminação entre polícias, agora que se uniram, digamos assim, estas associações para intentar contra o Estado, se procuram efetivamente, uma vez que a decisão que vier a ser tomada será transversal, acredito eu, a todos os guardas e polícias, se querem de alguma forma apoio das restantes associações ou sindicatos da polícia para agrupar, digamos assim, esta intenção. Esta ação representa, sobretudo, os associados que pertencem a estas 4 estruturas e àqueles que se venham a associar a estas estruturas. Essa é uma questão mais jurídica, mas o enquadramento que fizemos do ponto de vista legal é que esta questão interessará, sobretudo, àqueles que nós representamos neste momento. Mas só para corroborar aqui o que o colega perguntava, se houver outras associações ou sindicatos que se queiram associar a esta demanda, poderão fazê-lo? Exato. Melhor ser o Sr. Doutor a explicar uma questão mais concreta que eu estou. Portanto, neste tipo de ações, diria que a legitimidade é dinâmica. O facto de ser a ação instaurada por 3 associações socioprofissionais e uma associação sindical não impede que outras associações possam, revendo-se na fundamentação da ação, pedir para nela intervir a título principal, aceitando-a no estado em que se encontrar. Se for na fase de articulados, já tiver sido apresentada a contestação, no fundo, o que tem é que aderir. E a adesão é livre. E admito que, da parte das associações aqui representadas, não haverá oposição a essa adesão. No que diz respeito aos guardas e polícias representados, eles são representados por 2 vias. Pela via que as associações fazem dos seus interesses coletivos, na medida em que são intervenientes num processo negocial e numa defesa coletiva dos seus direitos socioprofissionais, mas tendo em conta que estão aqui em causa danos que são individuais, terão cada um dos guardas e polícias que queiram participar nesta lide que mandatar expressamente a sua associação socioprofissional ou a sua associação sindical para que os represente. E isso também pode ser feito a todo o tempo. Pode ser feito no início, pode ser feito a meio, diria que pelo menos até ao julgamento em primeira instância será possível. Portanto, é deixar esta menção que é importante. Não estão em causa apenas interesses coletivos, estão também em causa interesses individuais dos guardas e dos polícias. E, nessa medida, eles não precisam de ser parte direta na ação, mas precisam de mandatar a sua organização representativa expressamente. E, a partir daí, são representados e estarão legitimamente a discutir com o Estado e com o Ministério da Administração Interna a justeza das suas posições individuais. Então, só para ficar claro, para que não reste dúvida, se o polícia se revir naquilo que vocês estão
hoje aqui a apresentar, se não for associado de um destes sindicatos ou associação da GNR, o que é que deve fazer? Deve tornar-se associado da organização representativa do seu corpo, digamos assim, e declarar que é a sua intenção que a sua associação socioprofissional ou sindical o represente nesta ação. E se já for associado de outra estrutura? Se já for associado de outra estrutura, ou a estrutura participa, ou terá que tomar uma decisão relativamente à sua representação socioprofissional. Só para esclarecer, esta ação contra o Estado, como estava a explicar, vai beneficiar, ou se de facto houver esta resposta positiva do Tribunal, só os profissionais que estão representados aqui? Não é transversal a toda a carreira, digamos assim, de todos os polícias e todos os militares, ou não será depois o Estado obrigado a atribuir essa igualdade a todos os polícias e militares? Pronto, respondendo à primeira questão, os efeitos da decisão judicial que vier a ser produzida, que esperamos nós seja, faremos, ou tentaremos para que seja de deferimento do que vai ser pedido, incidem sobre aqueles que, indiretamente, através das suas associações representativas, estiverem no processo. Respondendo à segunda questão, se outros profissionais quiserem que lhes seja aplicado o mesmo tratamento, relativamente ao suplemento remuneratório em causa, têm duas vias. Ou participam na ação em tempo, ou recorrem a um advogado para intentar uma ação similar que produza os efeitos que eles pretendem que se lhes aplique. Desculpe, mas fiquei confusa com a sua resposta. Tendo em conta outros processos que já vimos também em tribunal, inclusive de outras classes profissionais. O que nos está a dizer é que apenas se o Ministério Público e a Justiça vos der razão, apenas os associados destas entidades serão beneficiados com essa decisão. Ou seja, haverá polícias que receberão um suplemento igual à PJ e outros que não. Confirmo, portanto, para clarificar, uma ação judicial não é um processo de negociação coletiva no âmbito do qual depois se possa, através de um ato administrativo, uma portaria de extensão, aplicar a uma generalidade ou à totalidade do universo de profissionais um determinado tratamento. Uma ação processual é feita de partes, é feita de pessoas que nela participam e os efeitos decorrentes de uma decisão transitada em julgado definem a situação concreta dessas partes. Ou seja, Portanto, só de facto quem estiver no processo é que será abrangido pelos efeitos de uma decisão, caso ela seja favorável e após transitar em julgado. Ainda aproveitando que estamos a falar nesta questão, eu gostava de perceber, considerando os associados de todas as estruturas, que é uma pergunta que pode ser difícil com a matemática, mas estamos a falar de quantos profissionais? Da polícia e da GNR, portanto, quantos é que podem ficar abrangidos com uma decisão judicial? Essa questão, se calhar, pedia aqui auxílio aos representantes. Na parte, respondendo a essa pergunta, na parte da PSP, o SEAD apresenta diversos assistentes associados, são esses que nós iremos, conforme o doutor já disse, iremos recolher as procurações de todos os nossos associados. Será esse o número. Da parte da Guarda, não sei qual é o universo. No fundo, são um número total. Essa pergunta é pertinente. Só agradeço mais a pergunta, porque isso, de facto, é muito importante. Olha, isto é um processo que não começa aqui, mas hoje é aqui apresentado, mas
mas é um processo dinâmico. Hoje damos nota pública daquilo que irá acontecer e, a partir daqui, naturalmente, que, dando esta notícia, nada se encerra. Aliás, antes pelo contrário, tudo começa. Entretanto, os associados numa dinâmica própria associar-se-ão a esta dinâmica ou entenderão que vão ter outra razão de pelejar, chamemos assim. Outros que se sintam já na condição de totalmente ressarcidos com as negociações que, entretanto, já vieram a acontecer e que, porventura, lhe pareça que é próprio que sejam discriminados em função daquilo que foi a realidade passada, portanto, entenderão de forma diferente. Queria aqui deixar-lhes bem presente que isto é só o início de uma nova fase, onde vai haver uma oportunidade grande para cada uma das pessoas que se mobilizou para as maiores manifestações que aconteceram neste país, se possam associar, mesmo sendo vinculadas de outros sindicatos, poderão alterar a sua posição, tendo em conta a nova realidade. Quer-nos dizer o número que representa para conseguirmos fazer aqui o somatório? Nós estamos, neste momento, a falar de cerca de 1000 associados. E da vossa parte? A Associação Nacional dos Sargentos da Guarda representa hoje aproximadamente 1420 sargentos da Guarda Nacional. A ASPIC representa neste momento cerca de 500 associados, 500 militares da Guarda Nacional. Aí determinar, e estar aqui a utilizar de alguma forma, se houver uma decisão judicial favorável à vossa ação, é com efeitos retroativos, ou seja, desde o momento em que os elementos da Polícia Judiciária começaram a receber também suplementos, ou é começar com? O pedido será nesse sentido e com juros de norma. Isso, o valor seria de quanto mensalmente? Para que possamos também ter uma ideia. Grosso modo, 400, 500 euros de diferencial mensal Em relação ao que está agora. em relação ao que está a ser praticado. Isto, portanto, à data em que o suplemento foi legislado para em agosto de 2024. Obrigada. Isso só mais questão. Nós dois amanhã estamos numa artista um colega nosso associado, que em tempos foi nosso delegado, muitos de nós presentes conhecemos perfeitamente, faleceu, esteve lá vivo, e por esse facto nós estamos também com o laço preto. Por isso pedi um pedido de silêncio em memória
Obrigado a todos. Tenho todo por fim a nossa conversa de imprensa e esta luta que já iniciamos há algum tempo. Agora está nesse doutor praticamente pronto, mas foi iniciado hoje. Preciso primeiro reunir, perceber o que é que nos nós, quatro associações, que logo no dia em que saímos da reunião dissemos, e também quero dizer aos nossos associados que palavra dada